Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso último episódio sobre pesquisa de campo com a professora Josélia Fontinelli Batista. A gente já falou um pouquinho, sobre o que é pesquisa de campo, sobre o que a gente precisa estar atento, sobre o que deve ser considerado nessa observação não participativa. E agora a gente pergunta, como fazer para associar os aspectos observados em campo aos aspectos da teoria, Tem assim um exemplo, uma ilustração, a gente citou um pouquinho, lá, acho que na questão do que estar atento, no referencial teórico, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade, em trazer esse cotidiano de uma forma mais sistematizada. E como é que isso poderia ser feito? Maceta! Ótimo. Então, olha só. A pesquisa de campo, ela vem depois da apropriação da teoria. Então, muita gente quer ir logo para campo, pular etapas, porque acha que vai chegar lá no campo e vai se revelar. Mas não vai. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre métodos de alfabetização, e a sua técnica que você escolheu é a observação. Você não vai fazer entrevista, você não vai fazer sobre métodos de observação. Se você não conhece os métodos, você não vai ser capaz de decifrar o que o professor está ministrando. Se é um método silábico, se é um método fonético. Então, é preciso que ele entenda os processos e os procedimentos para saber qual está sendo usado e está sendo usado adequadamente. Uma pessoa leiga, quando assiste uma aula de um professor que está alfabetizando, a gente muitas vezes consegue ver o quê? Uma brincadeira, mas não a funcionalidade daquela brincadeira. Só a ciência, a didática, a ciência do desenvolvimento infantil é que vai dar um significado para aquela brincadeira. E é esse significado que o observador vai obter se ele tiver teoria suficiente para interpretar. Senão ele vai ser um mero espectador e não um pesquisador. O pesquisador é aquele que observa com critério científico, apreciando. Então ele vai direcionar um olhar. Quando eu vou a uma escola sem ser uma pesquisadora, eu aprecio a paisagem, se está bonita, se tudo está organizado, se está limpo. Quando eu vou como pesquisador, eu vou olhar as funcionalidades em relação ao meu objeto. Escuta isso aí, parente. Nesse caso, então, a gente deveria ter inicialmente esse preparo mais teórico, esse conhecer mais teórico, para que a gente pudesse fazer essas associações. Sim. Por exemplo, na questão de currículo, Como é que eu sei que, por exemplo, um livro didático ele vai mais naquela questão do positivismo, Sim, ou da crítica, Como é que isso acontece? Ou, por exemplo, a questão do projeto pedagógico, Você dizer que tem um projeto pedagógico progressista, mas que quando você entra na sala de aula, a metodologia não é progressista. Então, os documentos eles aceitam, mas as práticas, as condutas, elas revelam aquilo que a gente dá conta de fazer, Então, aí você vai ver as contradições entre o que está escrito e aquilo que é praticado. E a gente tem que entender que isso que é praticado, ele muitas vezes não é intencional. Muitas vezes o professor até acha que ele está sendo progressista pela falta de conhecimento. Então, só um olhar treinado, uma percepção realmente de um cientista que conhece os métodos, conhece as tendências, conhece as estratégias, ele consegue decifrar o que está acontecendo. Certo. Então, nós observamos essa questão da importância do conhecimento teórico e essas nuances do que ocorre na prática. Quando a gente vai, então, para esse campo da observação, geralmente a gente pode dizer que
isso é um erro ou é uma divergência ou não, isso é algo que pode acontecer para além ou para quem do que está nesses documentos? Sim, a questão é realmente assim, não é a nossa opinião, é o crivo científico, porque eu posso discordar de uma determinada técnica, método ou tendência, mas aquilo que está sendo analisado eu tenho que ter um crivo, não é a minha percepção. Daí que a teoria é o balizador. Então, quando você vai captar uma cor de uma parede, né? Então, qual é a teoria que fala que a cor da parede tem que ser ou mais clara ou mais escura, se essa for o seu objeto? A disposição dos móveis, isso demonstra que uma pessoa é democrática? Não necessariamente, né? Então, não é porque eu coloquei os alunos em círculo que necessariamente eu tenho uma postura democrática. Né, eu posso colocar os alunos em círculo e os móveis e toda a mobília está, vamos dizer assim, disposta conforme uma teoria, mas a minha técnica, a minha conduta como professor é impositiva. Tinete, esse assunto tá legal que só. Isso a gente vê, né? No cotidiano, infelizmente, algumas vezes, ou a maioria delas. A gente se esforça para tentar ser, mas a gente não foi ensinado. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está ensinando coisas que não nos ensinaram na prática. A gente vem construindo novos métodos e novos caminhos, mas que não necessariamente a gente experimentou. Então, quando a gente entende, passa por um processo realmente democrático, a gente legitima e se apropria dele. Mas enquanto você não experimentou como isso é bom, quando você foi respeitado, quando você foi valorizado, você tem um distanciamento e até uma falta de fé nisso. Muito obrigada, professora Josélia. Nós agradecemos aqui a sua presença e a sua participação. Esperamos que a senhora esteja conosco em uma próxima oportunidade para mais um podcast na Rádio Genipapo. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.